Olá, orquidófilos! Aqui é a Ana do Orquidário das Pedras. Antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para vocês um like, dá um joinha aí pra gente no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Agradeço bastante. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como começar um orquidário. Muita gente procura a gente e fala assim, eu quero montar um orquidário, como que eu faço? Qual sombrite que eu uso? Qual porcentagem de sombrite que eu uso? Primeiro que as pessoas têm essa ideia de se vai montar um orquidário, precisa de sombrite. Não necessariamente, gente, não necessariamente precisa de sombrite. Eu sempre falo que primeiro você precisa ver quais plantas você quer cultivar, para saber se precisa de sombrite ou não. Ou na sua área de luz, onde vai ter sol, vai bater sol direto lá na casa de vocês, ou no espaço que vocês têm para fazer o cultivo, para fazer o orquidário, precisa saber quanto tempo de sol bate. Tá? Então, por exemplo, mas bate sol das 7 da manhã até as 10. Então, 7, 8, 9, 10. São 3 horinhas de sol. Então, se for 3 horas de sol, nem precisa de sombrite. Se for para orquídeas de meia sombra, pode colocar direto mesmo. Agora, nessa época do ano, a gente está em abril, aqui no Sudeste, nos meses de junho, julho e agosto, o sol está mais baixo. Então esse não é só aqui na nossa região, tá? Se for lá para cima no Nordeste, aí é o contrário. Então, só aqui nessa região do Sudeste, o ideal é acostumar plantas direto no sol nessa época do ano. Então a gente sempre fala assim, se você tem algumas plantas de sombra, já coloca elas direto para tomar esse sol da manhã, se for das 7 da manhã até as 10, direto no sol, porque elas acostumam, você não precisa colocar o sombrite. Tá? Então, não necessariamente você precisa de sombrite, você precisa saber quantas horas de sol. Agora, se você me disser, Ana, olha, na minha casa, lá no espaço do meu orquidário, vai bater sol o dia inteiro. Aí, se vai bater sol o dia inteiro, aí vai precisar de sombrite. Aí, a gente precisa mandar o WhatsApp para a gente fazer um estudo para saber qual tipo de sombrite utilizar. Aqui, no nosso viveiro de produção, o sombrite é 80%. Lá na nossa loja, que fica aqui em Datuba também, onde a gente comercializa nossas plantas, o sombrite é 70%, porque lá não bate sol o dia inteiro. Aqui no sítio, enquanto tiver sol, tá batendo sol nas orquídeas. E a orquídea gosta disso. O que a gente está fazendo aqui é imitar sombras de floresta, que é onde tá as orquídeas, tá? O sombrite é para isso. Eu sempre falo que o vaso, a gente imita a condição de um tronco, numa árvore, numa floresta, por exemplo. O sombrite a gente imita a copa das árvores. Isso também é importante vocês saberem, tá? Não qual o motivo de se colocar sombrite, né? Todo mundo sabe que é para filtrar a luz do sol. Mas por que a gente faz isso? Então é isso, tá? Antes de iniciar o cultivo, você precisa saber quantas horas de sol vai bater as suas plantas e quais plantas você quer cultivar. Se é planta de meia sombra, você pode fazer isso como eu falei, como eu iniciei no vídeo. Se for plantas de sombra, por exemplo, Phalaenopsis, Bulbophyllum, sapatinhos, nem precisa de sombrite, você pode colocar num ambiente muito bem iluminado e não precisa tomar sol direto. Tá? Então nem vai precisar de sombrite. As pessoas sempre nos procuram por conta disso, tá? O desespero das pessoas é ter ou não sombrite. Então eu queria gravar esse áudio para vocês para explicar isso. A gente tem alguns clientes que cultivam as suas orquídeas numa garagem, né? Por exemplo, a gente tem um casal de pessoas assim maravilhosas que a gente gosta muito, que é a Tati e o Fabrício. Eles começaram a iniciar o cultivo deles das orquídeas na garagem da casa deles. Eu tive a oportunidade de visitar, de conhecer, é uma graça, super organizado, super bonito o cultivo deles, e eles substituíram, segundo as nossas orientações, substituíram algumas telhas, telhas de barro, né, normal, por telhas de vidro. Então isso acaba entrando luz e ajuda também bastante no cultivo, porque se você cultivar dentro de uma garagem, não vai adiantar, não entra luz, quer dizer, no caso deles, né, não entrava luz suficiente. Então acaba ficando ruim, né, o cultivo. Então se você troca por telha de vidro, acaba ajudando bastante. Então é isso, se vocês tiverem alguma dúvida também no cultivo, eu sou muito acessível, tá? Eu gosto, eu tenho prazer em responder e em ajudar, tá bom? Então pode mandar, por favor, as dúvidas de vocês no WhatsApp ou nos comentários. Eu só falo que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu acabo respondendo. Tá vendo aqui, ó, essa é uma Gutata cerúlea.
aliás, uma Cattleya gutata, não é cerulha essa. Mas é super bonita, né? Vamos fazer um tour aqui no viveiro para vocês conhecerem. Já fiz alguns vídeos, né, mostrando para vocês, mas não custa conhecer um pouquinho mais. Mais uma gutata aqui. Essas duas gutatas aqui, olha, elas foram polinizadas, tá vendo aqui? A cápsula floral formando, aqui vai demorar alguns meses, elas foram polinizadas, vai demorar alguns meses. É daí que vem a nossa produção. Aqui alguns dendróbios agregatus, plantados na madeira. Aqui, ali são alguns cymbidiums, certo? Bom, tem bastante coisa para ver. Eu tenho que fazer um vídeo aqui só para mostrar para vocês o nosso viveiro de produção. Aqui o Oncidio baldim. Gosto muito dessa planta também. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida em relação ao cultivo, em relação ao sombrite, em relação ao tempo de luz, a gente se fala, tá bom? Não precisa saber, por exemplo, eu não sei qual é planta de sombra, eu não sei qual é planta de sol, eu não sei qual é planta de meia sombra. Manda foto para mim que eu ajudo, tá bom? Super beijo para todo mundo, muito obrigada.